comigo, Luís Ribeiro. Luís, muito bom dia. Precisamente desta manhã, a informação de novos ataques iranianos a infraestruturas energéticas, refinarias de petróleo no Kuwait e também na Arábia Saudita, em ataques iranianos. Mas ajuda-nos primeiro a perceber estas declarações de Donald Trump, porque admitiu que não sabia do ataque israelita à infraestrutura energética do Irão. Explica-nos mais uma vez o que significa esta aparente descoordenação entre Estados Unidos e Israel, porque também aparenta que Israel não está a pesar as consequências de atacar a infraestrutura energética iraniana. Bom, para já estamos a partir do princípio que Donald Trump está a dizer a verdade, o que não é garantido. Ontem saíram várias notícias em vários órgãos de comunicação social americanos que diziam que tinha havido uma coordenação, um entendimento entre Israel e os Estados Unidos para este ataque israelita ao campo de gás do Irão. E agora Trump vem dizer que não, que é mentira, que não sabia, mas a verdade é que não tem uma palavra contra esta ação israelita, porque na verdade podemos dizer que o primeiro passo foi dado por Israel. Podemos dizer que é, se quisermos, um sinal de frustração do governo israelita, de pressão sobre o regime iraniano, uma vez que o resto não está a resultar, mas enfim, neste caso, toda a gente, todo o mundo, toda a economia global fica em xeque com esta decisão, porque agora o Irão vai fazer aquilo que tem feito desde o início, que é a sua própria guerra assimétrica. Numa altura em que o preço do barril de petróleo já ultrapassa os $113. Luís, olhar também para aqui a questão deste reforço militar que os Estados Unidos estarão a considerar, é a garantia de que este conflito vai prolongar-se? Pode ser, pode não ser, nós não sabemos. A previsibilidade de Donald Trump é conhecida. A questão é que estão neste momento a caminho da região cerca de 2.500 militares de uma força expedicionária de Marines, vinda do Japão. Calcula-se que chega lá no dia 25 de março. Agora, é muito pouco para atacar o Irão e pôr botas no terreno. Donald Trump dizia ontem ou anteontem que não tinha medo de uma situação tipo Vietnã, quando lhe perguntaram, porque o regime iraniano avisou que isto pode avançar para uma situação do tipo Vietnã para os Estados Unidos, que seria um pesadelo, obviamente. E Donald Trump disse que não tinha medo, o que não deixa de ser uma surpresa, uma vez que, quando foi efetivamente a guerra do Vietnã, ele teve tanto medo que arranjou um outro estado médico de esporões nos pés para fugir à guerra. Desta vez ele diz que não tem medo, porque não é o que vai para o terreno. Seja como for, essa força expedicionária, essa unidade expedicionária de Marines não é suficiente, nem de perto nem de longe, para controlar os 1.500 km de costa iraniana. Talvez a ideia seja, como avançam alguns analistas, tomar conta da ilha de Kar, que pronto, passa 90% das exportações de petróleo do Irão, mas mesmo isso não parece seja suficiente de todo para fazer vergar o regime iraniano. O Irão que perdeu outro líder, uma figura, o líder dos serviços secretos, mas de que forma é que isto realmente fragiliza esta estrutura, este regime tão bem estruturado, porque apesar de todas estas mortes, o Irão continua a garantir que vai continuar a responder e tem respondido principalmente nas infraestruturas energéticas? Isto era óbvio ainda antes de começar a guerra, quer dizer, esta questão de decapitar as lideranças do regime iraniano, a única coisa que faz é como a hidra clássica, corta-se uma cabeça, nasce duas no seu lugar. O regime está... Ou seja, isto nada garante a queda do regime, Luís? Não, de todo. Pelo contrário, quer dizer, o regime está numa situação existencial, portanto, agora o regime vai fazer exatamente aquilo que já estava a fazer antes, mas ainda com mais convicção, que é aumentar a sua capacidade militar assim que conseguir e, sobretudo, procurar produzir uma bomba nuclear ou várias bombas nucleares. Estes bombardeamentos não servem de nada para fazer aquilo que, na verdade, é o primeiro objetivo dos Estados Unidos e de Donald Trump, que é acabar com o programa nuclear iraniano, ou obliterá-lo, se quisermos, que já tinha sido obliterado há 9 meses. Portanto, agora, o Irão tem cerca de 400 kg de urânio enriquecido a 60%, portanto está a um passo, do ponto de vista técnico, muito curto de conseguir produzir urânio enriquecido o suficiente para cerca de 10 bombas nucleares e, portanto, neste momento, sendo mais existencial do que nunca para o regime sobreviver, a única hipótese que este regime vê é a dissuasão nuclear, que funciona, como nós sabemos muito bem, na Coreia do Norte. Luís, tendo em conta a dependência energética da China para o Irão, aliás, do Irão para a China, podemos assistir de alguma forma a uma intervenção contundente da parte de Pequim, nunca em termos militares, mas de outra forma, de alguma forma? A China, cerca de metade do seu petróleo vem efetivamente da região do Golfo Pérsico, está mais exposta do que a Europa é cerca de 20 a 25%,
embora todos nós, incluindo os próprios Estados Unidos, que são o maior produtor mundial de petróleo, estejam vulneráveis à subida do preço do petróleo, os consumidores, obviamente. Sim. Agora, a China tem reservas para cerca de 3 a 4 meses, 1,2 mil milhões de barris de petróleo. Portanto, a China tem esta capacidade também conhecida há muitos anos de paciência, de fazer este jogo de paciência. Portanto, pelo menos para durante 3 ou 4 meses consegue aguentar. Vamos ver, não muito mais depois disso. Agora é um problema para a China, é um problema para a Europa, é um problema para os consumidores americanos. E falavas desse impacto global, hoje já há Conselho Europeu, por parte dos líderes europeus temos ouvido a questão de condenar os ataques, que a paz é a solução, mas numa altura em que são os consumidores a sofrer estes efeitos no preço do combustível, os alimentos que também irão subir, de que forma, que tipo de medidas, que tipo de decisão efetiva poderá sair das lideranças para garantir alguma estabilidade à população? Parece-me que as medidas que podem ser do Conselho Europeu são mais a jusante e menos a montante. Ou seja, uma garantia para os Estados poderem avançar. Sobretudo, parece-me mais vai ser no sentido dos subsídios para evitar uma escalada demasiado agressiva dos preços da energia, mas parece-me também que pode haver, por exemplo, uma hipótese de apoiar, pelo menos politicamente, Estados que voluntariamente queiram aceitar o repto de Donald Trump e ajudar efetivamente a patrulhar a entrada do Golfo Pérsico. Agora, não me parece que seja muito mais do que isso. Talvez haja também uma hipótese, e parece-me que será esse no sentido de António Guterres estar também nesta reunião para, por exemplo, fazer um acordo, tipo aquele acordo dos cereais que foi feito entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 e 2023, para que pelo menos os fertilizantes possam sair. Vem agora a época das sementeiras. Os próprios agricultores nos Estados Unidos já estão a pressionar Donald Trump devido à escassez de matéria-prima para poderem começar então a sua atividade e, portanto, talvez seja também um acordo nesse sentido. Em relação ao petróleo, o Irão diz que os aliados dos Estados Unidos não podem passar, quer dizer, claro que pode haver a França, a União Europeia até como um todo podem tentar negociar com o Irão, mas se o Irão deixasse passar todos os navios, perdia imediatamente este seu ponto de chantagem e portanto, perderia a lógica de fechar o Estreito de Hormuz. Isso não vai acontecer. Luís Ribeiro, muito obrigado. Obrigado.